Olá, uma boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira edição do Jornal da Lesp. É uma satisfação começar a semana junto com você. Muito obrigada pela sua companhia. E a gente abre essa edição te contando que o aeroporto de Congonhas, o mais movimentado do país, está completando 90 anos de existência. Inclusive, o aniversário foi ontem, no domingo. Com mais de 200 mil voos anuais, o aeroporto deve receber investimentos de mais de 2 bilhões de reais para modernização e ampliação do terminal até 2028. Esse vai e vem de aeronaves e pessoas faz de Congonhas um dos aeroportos mais movimentados do país. Mas nem sempre foi assim. O aeroporto começou como um simples campo de aviação. Localizado a poucos quilômetros do centro da capital paulista, o aeroporto ganhou o apelido de Executivo. É daqui que parte uma das rotas mais movimentadas do país, a ponte aérea entre São Paulo e Rio de Janeiro. Inaugurado em 1936, Congonhas foi um dos primeiros grandes aeroportos do Brasil e rapidamente se tornou o principal hub da aviação nacional. Durante muitos anos, praticamente todos os voos do país passavam por aqui. Congonhas virou peça-chave para ligar diferentes regiões do Brasil e impulsionar a aviação brasileira. Mas essa história também guarda o maior acidente aéreo da história do Brasil. Em 2007, um avião da TAM, Linhas Aéreas, não conseguiu parar após o pouso. Atravessou a pista e atingiu um prédio, provocando a morte de 199 pessoas. O caso levou a mudanças importantes nas regras de segurança na operação da aviação brasileira. De um campo de aviação a um dos aeroportos mais movimentados do país, Congonhas chega aos 90 anos, se reinventando e cada vez mais conectado com a cidade. Para comemorar a data, um evento especial com toda a direção de Congonhas trouxe as novidades que vão chegar para facilitar a vida de 19 milhões de passageiros que passam por aqui todos os anos. É um momento histórico, a gente sempre, de alguma forma, brinca que temos que fazer rejuvenescer esse aeroporto com todas as obras que estão por vir. Vamos a investir más de 2 billones de reais no aeroporto de Congonhas. Entregaremos as obras até junho de 2028, com menos fabricação dentro do contrato da concessão. E muito felizes de comemorar com toda a comunidade aeroportuária, pensando no passado, por todas aquelas pessoas que construíram a história do setor do transporte aéreo no Brasil e pensando também por esse olhar de futuro, É uma transformação de um terminal que vai passar de 40.000 metros quadrados a mais de 105.000 metros quadrados. Vamos construir mais de 215.000 metros quadrados de novos pavimentos para estacionamento de aeronaves e uma oferta comercial de mais de 20.000 metros quadrados que vai trazer uma nova experiência. No evento, foi anunciado que Congonhas vai passar pela maior reforma da sua história, com investimentos bilionários. Entre as mudanças estão um novo terminal de passageiros, a ampliação das pontes de embarque e mais espaço para as aeronaves. Mais tecnologia, trocando as pontes de embarque, modernizando todo o aeroporto, mais áreas comerciais, para que ele possa receber mais voos. Trabalhando em paralelo também com a ANAC e com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, com o DECEA, para que a gente viabilize dentro desse terminal São Paulo o crescimento cada vez mais de passageiros se movimentando aqui por esse terminal. A modernização também inclui melhorias no acesso. A expectativa é que o aeroporto fique conectado diretamente ao transporte público, com a chegada da linha 17 Ouro do Monotrilho. Além disso, há planos para ampliar a integração com outros aeroportos. Outra novidade em estudo é a retomada de voos internacionais, principalmente para destinos da América do Sul. A proposta, que já está em discussão, ainda depende de autorizações, mas o objetivo é ampliar a conexão do Brasil com outros países. Aos 90 anos, Congonhas mantém a tradição, enquanto se prepara para o futuro. Um aeroporto
que cresceu junto com São Paulo e que continua sendo peça-chave para a mobilidade e a economia no país. E agora a gente segue por aqui no Jornal da Lesp sobre os assuntos da Casa Legislativa. O curso Democracia, Fundamentos, Desafios e Perspectivas segue movimentando o auditório Teotônio Vilela aqui na Assembleia. O curso atrai servidores públicos, estudantes e profissionais interessados em compreender melhor os desafios da democracia no século XXI. Na quinta aula do curso desenvolvido pelo Instituto do Legislativo Paulista, o foco foram as eleições justas, livres e frequentes. E o assunto chega num momento importante no ano eleitoral, onde, inclusive, vão ser eleitos os deputados estaduais aqui da Alesp. Muito importante, principalmente como o professor Camilo disse, se informar quanto a fake news e discursos de ódio, porque com o advento da internet e com mais movimentos autoritários ao redor do mundo, o debate que já era importante sobre a democracia, sobre a informação, se fortalece. E o momento das eleições é ainda mais intenso, ainda mais que na eleição passada já tinha inteligência artificial, mas não era tão evoluído quanto hoje é. Mas essa foi só uma aula, porque a ideia do curso é ir muito além das eleições e tratar desde o desenvolvimento histórico do modelo democrático até ser possível fazer uma análise crítica dos mecanismos de proteção da democracia e ainda garantir uma reflexão sobre o futuro do modelo democrático no Brasil e no mundo. É uma iniciativa extremamente importante, né? As eleições são o momento máximo de realização da democracia. E falar ou ter um curso sobre a democracia neste momento é o momento mais apropriado possível, né? Porque a democracia é um tema extremamente complexo, polêmico. Em todas as partes do mundo ele gera várias formas de conflito. E esses conflitos tendem a se intensificar em anos eleitorais. Esta é apenas uma das iniciativas do ILP, a Escola do Parlamento Paulista. Desde 2001, o Instituto oferece cursos, seminários, oficinas, publicações e atividades culturais e educacionais gratuitas. Eu realmente digo que é importante participar desse curso, recomendo esse curso para todos e todas que estão nos vendo, e acho que, todos os temas relacionados com democracia valem a pena ser estudados e debatidos. O curso da Alesp, principalmente por ser aberto à população civil e também ter a disponibilidade na internet, também fortalece esse discurso e esse debate tão importante. Este curso já está quase na metade. No total são 12 aulas e quem frequenta pelo menos 75% delas recebe certificado. Todos os detalhes ficam disponíveis na página do ILP no site da Alesp e também nas redes sociais do Instituto do Legislativo Paulista. E olha, a gente segue falando sobre o ILP porque a Assembleia promoveu um encontro voltado ao fortalecimento das relações institucionais e internacionais. A iniciativa reforça o papel do Legislativo Paulista como ponte entre São Paulo e o cenário global, buscando atrair investimentos, estimular a cooperação internacional e promover a troca de experiências em áreas como inovação, sustentabilidade e políticas públicas. Durante o evento, foram apresentados projetos que visam aproximar a Alesp de órgãos internacionais e consulados instalados no Estado, além da iniciativa voltada à diplomacia parlamentar, considerada essencial em um mundo cada vez mais conectado. Os debates também abordam a importância das relações institucionais no fortalecimento da governança, destacando a necessidade de integração entre poderes, setor privado e sociedade civil para a construção de políticas mais eficientes. Quando a gente trata da organização do Estado, ele é um organismo dinâmico. Então, não interessa você ter regras só, não interessa você olhar só para as regras, você tem que olhar para as regras, mas ele é um organismo vivo, você tem que olhar para a política. Então, eu quero ver se eles conseguem entender esta nuance de que a política é um fato da vida regido por leis próprias.
Com iniciativas como essa, o Instituto do Legislativo Paulista amplia sua atuação para além das fronteiras estaduais, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento e também a inserção global do Estado. O entendimento da política faz com que a gente entenda o contexto melhor, faz com que a gente se posicione melhor e faz com que a democracia funcione melhor. Então, quanto mais perto disso a população em geral ficar, melhor vai ser o resultado que as urnas vão trazer e que a participação popular vai trazer e que no final das contas isso vai desdobrar em políticas públicas eficientes. E olha, o plenário Juscelino Kubitschek recebeu uma homenagem para um instituto que promove ações de conscientização, prevenção e assistência para pacientes com câncer de mama. O colar de honra ao mérito legislativo foi entregue como reconhecimento pela importante causa. A história que marca essa homenagem começa com uma mulher que transformou a própria experiência em propósito. Hoje, deputada estadual, mas antes da vida pública, veio um desafio que mudou tudo: o diagnóstico de câncer de mama. Curada, ela agora usa a própria história para dar visibilidade à causa. Quando em janeiro de 2021 eu descobri o câncer de mama, isso veio muito na minha cabeça, isso me ajudou muito. Todas as histórias, toda a força que essas mulheres tiveram para enfrentar a doença me ajudaram naquele momento. A iniciativa da deputada Solange Freitas reconhece os 25 anos do Instituto Neomama, com a entrega do colar de honra ao mérito à instituição, referência no apoio a mulheres que enfrentam a doença. Gostaria de estar entregando para a Gilze, que foi ela quem começou todo esse movimento, mas infelizmente o Covid nos deixou sem a Gilze, mas então eles continuaram esse legado e é isso o mais importante. Olha só, quando uma pessoa que cria um instituto, que cria essa identidade, ela se vai, muitas vezes se perde toda essa história e eles não. Os voluntários, que são todos voluntários, deram continuidade a uma história tão linda que ajuda tantas mulheres vítimas de câncer de mama. Por isso é importante essa homenagem, você homenagear realmente quem tem amor pelas pessoas, porque ninguém recebe nada no Instituto, são todos voluntários, estão ali por amor. Eles dedicam tempo, que é o bem que a gente tem mais precioso, para ajudar outras mulheres. A homenagem foi no plenário JK e destacou o papel fundamental do Instituto ao longo de mais de 2 décadas. Neste período, o Instituto Neomama tem atuado com ações de conscientização, prevenção e assistência, além de fortalecer laços entre pacientes e familiares. Para nós é uma honra receber esse colar de honra ao mérito, né? Que já diz bem claro, é um mérito. Então esse reconhecimento pelo nosso trabalho voluntário, para nós é de grande valia. E principalmente para motivar cada vez mais essas voluntárias continuarem trabalhando e esses pacientes que estão passando por essa situação saber que tem um local de acolhimento, com amor, com carinho, com dignidade, e muitas vezes nem sempre os hospitais estão preparados para essa situação, porque eles têm que fazer o tratamento em si, né? Então a gente tem toda essa retaguarda que o Neomama está preparado para atender todas essas pessoas. Essa homenagem também reforça a importância de políticas públicas e também do trabalho conjunto do poder público e de organizações da sociedade civil no enfrentamento ao câncer de mama. A solenidade reuniu autoridades, voluntários e mulheres que encontraram no Instituto um caminho, uma possibilidade. Quando você escolhe um caminho, né? Quando você tem um objetivo, não, eu vou ajudar, eu vou vestir a camisa de uma instituição, seja a instituição que for, faça com amor. Plante aquela sementinha que você está plantando com amor, porque você não sabe se você vai colher o fruto daquilo que você está plantando. Na época eu não tinha ninguém na minha família com câncer de mama, não tinha sido acometida pelo câncer, fui ter o diagnóstico 11 anos depois, e o que mais me emocionou e me emociona até hoje é saber que aquelas pacientes que eu acolhi foram as mesmas que me acolheram naquela época. O reconhecimento celebra a importância da informação, do diagnóstico precoce e da solidariedade na luta contra o câncer de mama. Pausa rápida aqui no Jornal da Lesp. Voltamos daqui a pouquinho, não saia daí.
Estamos de volta com o Jornal da Lesp, agora para falar sobre orçamento público. A Lesp realizou o terceiro encontro para discutir o orçamento de 2027. Sabe onde? Em Ibirá. O repórter Ronaldo Penido acompanhou e traz os detalhes. O município de Ibirá, na região de São José do Rio Preto, foi o terceiro a receber uma das audiências públicas propostas pela Alesp. As audiências públicas são promovidas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e têm o objetivo de ouvir os moradores da região, de cada região do estado de São Paulo, para trazer estas demandas para o Parlamento Paulista. Nesta sexta-feira, o município de Ibirá recebeu a audiência pública e durante a reunião foi anunciado o repasse no valor de R$500 mil para o município. A ideia é exatamente essa, ouvir a população, ouvir as lideranças, as autoridades, o cidadão comum de uma forma geral. A ideia é exatamente essa. Quando você ouve, você começa a enxergar as necessidades local da cidade, da região. Durante a reunião, os moradores puderam trazer sugestões sobre temas que impactam diretamente a vida da população e pediram aos deputados paulistas investimentos em áreas importantes como educação, saúde, segurança e investimentos em obras de infraestrutura. Nós também conversamos com o deputado Marcolino, Luiz Cláudio Marcolino, do PT, que é o vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Vamos ouvi-lo. O que tem acontecido nessas duas audiências iniciais, muito pedido de investimento em infraestrutura, principalmente nas rodovias que faz ligações entre as pequenas e as médias cidades da região, investimento também na parte, teve muitas enchentes, teve muitas catástrofes climáticas nessa região, então tem aparecido com uma frequência que não aparecia nas audiências do ano passado, investimento em saúde e educação, que tem sido as principais reivindicações. Muito bem, você ouviu o deputado Luiz Cláudio Marcolino, ele que é o vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, e fez um balanço sobre esta reunião realizada aqui no município de Ibirá. Ao todo, as audiências públicas vão percorrer 15 municípios, entre eles a capital paulista. E estas audiências têm o objetivo de ouvir os anseios da população e trazer estas demandas para serem incluídas na Lei Orçamentária Anual de 2027, propondo investimentos em áreas importantes que impactam a vida da população. O município de Ibirá fica localizado a cerca de 420 quilômetros da capital paulista e conta com uma população de 12 mil pessoas. A economia sobrevive principalmente do turismo. É impactada pelo turismo que movimenta milhares de pessoas que vêm conhecer as estâncias hidrominerais aqui de Ibirá. As águas de Ibirá, elas têm o poder de serem usadas para tratamento de inúmeras doenças. E segundo uma estimativa aqui da Prefeitura de Ibirá, anualmente 90 mil pessoas do Brasil e do exterior visitam o município. A gente segue acompanhando o cronograma das audiências públicas que vão percorrer diversas regiões do estado de São Paulo. Com informações diretamente de Ibirá para a TV Alesp, Ronaldo Penido. Viu aí? A sua voz tem vez aqui na Assembleia Legislativa, então não deixe de participar das audiências públicas, porque a sua opinião é muito importante para definir o orçamento do próximo ano. E olha, ainda falando sobre a sua participação, com a aproximação das eleições, cresce também a importância da regularização do título de eleitor e da emissão do primeiro documento para quem vai votar pela primeira vez. O tema tem mobilizado instituições públicas e órgãos eleitorais que reforçam o prazo e orientam a população sobre como evitar pendências com a Justiça Eleitoral. Para a Clara, a sensação de tirar o título de eleitor é única, algo que muda a chave para a vida adulta. É uma sensação boa, né? De estar crescendo, de ser responsável, fazendo as nossas responsabilidades como cidadão, né? O que você passa de recado para quem está querendo ter esse título de eleitor? Que recado você deixa após estar com o título em mãos? Eu acho que é bom, né? Fazer essas coisas, essas responsabilidades nossas como cidadãos brasileiros, poder participar, né, dessas escolhas dos nossos governos aqui hoje. Então, acho que a mensagem é fácil porque é muito bom, é bom estar presente na vida da sociedade, principalmente aqui no Brasil.
Manter o título em dia é essencial para garantir o direito ao voto, além de evitar restrições como dificuldades para tirar passaporte, assumir cargos públicos ou até se matricular em instituições de ensino. Então, eu quero votar, pronto. Então, eu vim fazer a regularização dele, né? De forma isso é importante, né? Fazer essa regularização, deixar tudo certinho para esse ano eleitoral. Como que a senhora pensa e pode passar essa mensagem para o próximo? Porque eu quero existir como uma pessoa que escolhe, né? Então, eu não estava nessa condição com ele irregular. Então, quem tiver irregular, corre para poder, então, fazer valer a sua vontade, o seu entendimento, né? A sua escolha. Regularizar o título de eleitor é um passo fundamental para quem quer garantir as decisões do país. E para quem vai ter o primeiro contato com a urna eletrônica, é o momento de confirmar o seu voto nas eleições 2026. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que milhões de brasileiros ainda precisam regularizar a situação. Entre os principais problemas estão a ausência nas últimas eleições sem justificativa e dados desatualizados. O eleitor precisa comparecer ao cartório ou agendar os serviços pela internet, munido do documento de identidade e o comprovante de residência. Lembrando que esse prazo vai até dia 6 de maio para fazer qualquer alteração no cadastro eleitoral e os pedidos pela internet agora, momentaneamente, só podem ser feitos por quem já tem os dados biométricos. Então, quem não tem o dado biométrico precisa vir pessoalmente ao cartório. A importância, e a gente recomenda fortemente que os eleitores venham o quanto antes a fazer essa revisão, fazer a regularização do título, né? Porque quem deixar para a última hora corre o risco de ficar sem o título, de ficar sem essas alterações, porque a gente enfrenta aí grandes filas, então nós recomendamos que venham o quanto antes. E um evento aqui na Lesp chama atenção para um problema bastante presente nas escolas e salas de aula do estado, o bullying. Solicitada pela deputada Solange Freitas, a iniciativa reuniu especialistas, educadores e familiares em busca de caminhos para prevenir e enfrentar esse tipo de violência. O Gustavo foi vítima de uma violência brutal dentro de uma escola em Bragança Paulista. O ataque foi cometido por outros adolescentes. Foi um momento muito difícil, né? No hospital, de tudo. Mas graças a Deus estou aqui e agradecendo por Deus. Que falavam, como que era a ação? Tipo assim, eu não vi muito direito, sabe? Mas eu usei lance, sabe? Mas que eu ia morrer, assim, sabe? Ser bem difícil. E hoje você ainda tem consequências disso, né? Ficaram marcas em você, né? Sim, tem bastante. O que, por exemplo? Do braço, do cicatriz também, algumas vezes. Fazia 15 dias que ele estava na escola, ele foi transferido por um motivo do clube de futebol, né, de horários escolares e treino, e ele simplesmente chegou na escola, a primeira semana ficou recluso, a segunda semana começou a se soltar, e aí ele foi agredido na porta da escola por 5 alunos que fazem parte dessa escola e mais 2 maiores de idade que foram chamados por esses alunos. Ficou com sequelas, Gustavo teve perfuração com arma branca, pulmão, coração e baço. Teve uma lesão através de um capacete que um dos maiores de idade deu nele e teve um AVC isquêmico também que teve as sequelas. O caso chama atenção para uma realidade que preocupa famílias em todo o país: a violência no ambiente escolar. O tema foi discutido em um encontro no auditório Franco Montoro, aqui na Alesp. A partir do momento que a gente normaliza a violência, e o bullying é uma violência, a gente já descaracteriza a seriedade desse assunto. Ela causa dor, ela rompe histórias e deixa marcas profundas. Precisamos falar, mas além de falar, é agir, principalmente não nos omitir. A iniciativa, solicitada pela deputada Solange Freitas, reuniu especialistas, educadores e familiares em busca de caminhos para prevenir e enfrentar esse tipo de violência. A gente tem percebido que a questão da violência escolar ela tem se agravado. Muitas vezes não se fala nesse assunto, mas no dia a dia nas escolas isso tem acontecido.
Algumas pessoas, em alguns casos, dizem: isso é briga de criança, briga de adolescente. Mas não é isso que está acontecendo. Então, em muitos casos, é uma violência muito grande que, se a gente também não eliminar criança e adolescente, eliminar isso entre elas, como é que vai ser no futuro? Esse mês de abril, faz 2 anos que o menino Carlinhos de Praia Grande morreu depois de sofrer agressões dentro da sala de aula numa escola estadual de Praia Grande. Até hoje, esse processo continua, não foi finalizado e houve pessoas, testemunhas, pessoas que estavam no relacionamento dele, envolvidas no caso, e nada foi feito. Então, assim, a gente vê que a justiça demora para acontecer nesses casos. É difícil também, porque nós estamos falando de crianças e adolescentes. A gente precisa eliminar aonde? Na prevenção. Alunos de escolas de Campinas e Montemor, cidades do interior do estado, também trouxeram experiências e pontos de vista sobre a realidade dentro das salas de aula. Os estudantes também fizeram apresentações artísticas sobre o tema, usando a arte como forma de expressão e conscientização. Promover a cultura da paz na escola é entender que ninguém aprende de verdade em um ambiente de medo. Ninguém floresce onde existe humilhação. E ninguém deveria caminhar sozinho dentro de um lugar que deveria acolher. Por isso, construir a paz na escola é responsabilidade de todos nós. É de quem ensina, é de quem aprende, é de quem observa e é de quem escolhe todos os dias se vai espalhar dor ou espalhar cuidado. Especialistas reforçam que falar sobre o assunto é um passo fundamental para combater a violência nas escolas. E encontros como esse ampliam o debate e ajudam a levar informação a diferentes regiões do estado. Uma das especialistas destacou que o trabalho de prevenção contra a violência precisa acontecer em todo o país. Segundo ela, discutir o tema de forma aberta é essencial para identificar sinais, evitar novos casos e construir ambientes escolares mais seguros. O bullying, essa violência acontece em todos os lugares. É claro que o foco maior é na escola. E hoje nós estamos aqui trazendo familiares de vítimas, também um sobrevivente dessa violência, para orientar, conscientizar a todos de que é possível a gente ter a cultura de paz dentro das escolas e em todo o mundo. Um alerta que vale para todas as famílias. Tudo começa através do bullying, né? É uma brincadeira com uma criança, com outra, e assim vai até chegar a um grau que foi o que aconteceu com o meu filho. Claro que é importante, foi o meu filho e pode ser o filho de qualquer um. Não vamos esperar acontecer, né? Todos os dias são notícias, uma pior que a outra. Até quando a gente vai aceitar isso? E se fosse o seu filho? O que você faria? E olha, você sabia que aqui em São Paulo o grafite tem um dia próprio? É o dia 27 de março e essa data foi instituída aqui no estado por uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa. Esse tipo de cultura urbana tem grande espaço especial aqui na capital paulista, que reúne obras de artistas expressivos dessa forma de cultura. Nossa equipe conheceu o Núcleum, Centro Integrado de Artes, que marca o surgimento de um novo campo gravitacional para a arte contemporânea em São Paulo. Situado no bairro da Aclimação, o prédio de 8 andares e 1.500 metros quadrados nasce com a vocação multidisciplinar e colaborativa. Quando você anda aqui no espaço, você vê vários grafites lindos. Foram meses aí de muito trabalho para reformar esse prédio, para deixar tudo legal para receber as pessoas e transformar isso num grande museu de arte urbana. Vamos lá, vamos começar aqui, né? Os nossos professores aqui, Binho e Tinho, né? São grafiteiros da primeira geração, né? Do grafite, são grafiteiros dos anos 80, que fizeram um painel muito bonito, muito elaborado, né? Com a cultura urbana, o skate, né? O próprio grafite. Nós estávamos no subsolo, aqui é o térreo. Aqui é mais ou menos como se fosse um showroom, pelo que eu estou vendo, é isso? Exato, aqui é o nosso showroom, é onde a gente apresenta, né, os nossos trabalhos dos fundadores do Núcleum, de todos os artistas que trabalharam aqui para fazer isso acontecer. Foi um grupo de artistas muito focados, muito dedicados. E aqui eu estou já representando, né, o prédio Núcleum, né, no cerne, no centro do quadro.
minha pintura mais recente. Essa dedicação e toda a inspiração estão espalhadas pelos 4 andares do prédio. São obras de diversos artistas populares com foco no cotidiano das pessoas. Hoje a arte do grafite é tão respeitada que foi instituído pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o Dia do Grafite, através da Lei 17.565/2022, que reforça a importância da manifestação cultural na construção da identidade urbana e no fortalecimento da cultura contemporânea. Aqui é simplesmente um cantinho do Grajaú, uma grande quebrada da zona sul de São Paulo, que foi caprichosamente pintada pelo esse artista aqui, ó, Alexandre Pulga. Tudo bem? Obrigado pela visita, obrigado por esse encontro, obrigado por estarem aqui no nosso Centro Intensificado de Arte. Essa é uma sala desenhada por mim, né, um trabalho mais autoral, e uma sala pensada onde a cidade começa, né? Por isso eu trouxe esse início e essa preocupação com essa representação estética. Eu quis representar isso, né? Como a mulher que aponta para frente, como se dissesse, olha, a cidade também começa aqui, né? E com os meninos do lado, com as crianças, com esse cenário. E aí veio a ideia de tentar criar um pouco do cenário lá do Grajaú, aqui, com essa perspectiva e com essa ideia de que a cidade começa aqui. Essa forma de expressão contemporânea, com desenhos, cores e mensagens, é a mais pura expressão urbana de quem vive pela própria arte. O grafite está aí para mostrar isso, que quem está na rua fazendo esses trabalhos do lado de fora aí, que são de apropriação do espaço, não estão em prol do dinheiro, mas, em paralelo, sempre tem a arte urbana, os murais, as telas, e é assim que a gente capitaliza, é assim que a gente ganha dinheiro, é assim que a gente vive. Com essa reportagem pra lá de especial que valoriza a arte e a cultura urbana, a gente encerra a primeira edição aqui do Jornal da Lesp. Muito obrigada pela sua companhia. Logo mais nós temos um novo encontro marcado no nosso jornal ao vivo. Uma excelente segunda-feira, uma excelente semana para você. Uma boa tarde. Tchau, tchau.